Você nunca teve burnout, não? Burnout? O que é burnout? Burnout é como se fosse uma pane no seu cérebro e você desliga. Tipo, é como se fosse o máximo do cansaço. Tipo assim, você desliga, você desmaia. De cansaço. Não, desmaiar não. Mas eu tive umas fadigas grandes aí. Eu vou dar um exemplo de uma fadiga que para mim acho que foi um ápice da fadiga. Que é a seguinte. Vamos lá, assim, para a galera entender primeiro. Sou filho de pobre, né? Sou filho de pobre, estudei em escola pública e eu, por necessidade, comecei a trabalhar sozinho muito cedo e tal, né? Minha primeira relação com o computador, na verdade, foi através de um projeto social. Não tinha computador, era um projeto social, um curso de informática, era MS-DOS, eu fui lá, consegui entrar nesse projeto e fazer. Então, eu programava, eu fiz amizade lá com a galera do projeto social e passava dia e noite lá no computador do projeto e tal, não sei o quê. Muito tempo depois que eu passei a ter o primeiro computador meu, que eu montei, já era trabalhando com hardware, fazendo upgrade e tal. Então, eu, por exemplo, o meu inglês, ele é ruim, porque eu nunca parei para estudar inglês. Quando eu era criança, uma vez eu achei, não me lembro aonde, devia ser no lixo, alguma coisa assim, um pocket, aqueles dicionários de bolso, que ele era de inglês para português. Não era de português para inglês, era de inglês para português. Então, eu queria saber como é que era casa em inglês. Aí eu tinha que pegar e ler toda a letra A, B, C, D, E, F, G, H, achei. Olha, cara, você já aprendeu. Velho, então assim, é um negócio muito assim. Então, em inglês muito Tarzan, Michita, né? Tarzan, Tuchita, entendeu? O tal do verbo Toby, né? Para mim fazendo o menor sentido, não estudava inglês, nada e tal. Isso acabou sempre sendo um déficit, né? Eu sempre corri assim, um pouco por fora, e como eu sempre trabalhei muito, o inglês era um déficit para mim. Eu gosto de dizer que a carreira que eu construí na tecnologia ele foi pelo caminho mais longo. É mais sólido, mas é mais longo. Onde eu sempre trabalhei, mostrei que eu tinha eficiência, conhecimento, e depois vim atrás de papel. Ao contrário. Quando eu entrei na graduação, quando eu fui fazer uma graduação de informática, eu já era gerente de informática da Unimed. Caraca. Eu era chefe, eu era gerente, e tinha um professor meu da faculdade que ele era analista. Eu era gerente. A pessoa que tinha mestrado era analista, eu era gerente, e não tinha nenhuma graduação. Isso que eu fiz um caminho muito longo para poder chegar assim, eu tive que mostrar muita coisa para poder furar a fila, entrar pela porta dos fundos, como eu fiz muitas vezes, tá? Entendeu? Um belo dia numa mesa de bar, estava eu e um ex-aluno meu, e nós estávamos lá conversando e alguém falou de uma certificação, que era o CHFI. Na certificação do CHFI tem um cara muito bom aí que está 2 anos estudando para tirar a certificação, um cara muito conhecido, então não sei o quê. Aí a certificação é complexa, assim, isso não deve ser muito complexo, não é possível. Você faz aí, tá, não sei o quê. Aí, vamos tirar esse negócio. Eu virei o Marcos Fábio, né, que estava comigo lá, que foi meu ex-aluno, então, sei o quê. Marcos, é o seguinte, nós somos da PECOF, né? Na época eu era presidente, ele era vice-presidente, continua presidente hoje, né? Porque ele era vice-presidente. Mas, cara, nós tínhamos a obrigação de tirar a certificação, entendeu? O Marcos Fábio é muito bom, uma máquina de fazer certificação, não sei o quê, fala inglês fluentemente, não sei o quê. Eu disse, na mesma hora lá, nesse bar tem que evitar tomar decisões em mesa de bar. Eu peguei e disse, se eu não tirar essa certificação, eu saio da PECOF. Caraca. Pelo menos da PECOF. Pelo menos só. Aí no dia seguinte foi que eu descobri que a CHFI, a prova toda é em inglês. E para você fazer a prova, que não é barata, você tinha que ler 24 livros em inglês. Caraca. Aí meu problema não é o conteúdo que está lá. O meu problema, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas existem umas 200 formas diferentes de falar advogado em inglês. Caraca. Então, quando você faz uma pergunta lá na prova do CHFI, que uma das coisas que tem que estudar era a legislação americana, aí o cara tem um textozão desse tamanho de um problema.
Aí você tem que decidir por causa daquele problema. Se você não entender muito bem aquele problema, você não vai decidir corretamente. Entendeu? Então, se aquilo ali é um advogado de acusação, se é um advogado de defesa, se é um advogado consultor, que é só uma palavrinha que vai mudando para um para o outro, ele muda completamente o contexto da história, por exemplo. Eu peguei os livros, né? E fui ler. Só que eu não tenho tempo, né? Lembra que era o meu problema de ter tempo? Aí eu peguei, virei para a mulher e disse: mulher, é o seguinte, eu vou sumir aí por uma semana. 5 dias. Eu vou sumir por 5 dias. Ligar no celular. Aí tá certo. Aí eu peguei e fui ler. Eu peguei e fiz um script, e cada vez que eu pegava uma palavra que eu não conhecia, eu jogava com um arquivo de texto. No final do dia, eu mandava um software randomicamente me fazer perguntas sobre aquela palavra. Entendeu? E aí ele perguntava ainda de áudio ainda, porque ele queria aprender alguma coisinha de áudio também. Eu tinha que me lembrar qual era aquela palavra. Então, na verdade, eu passei esses 5 dias estudando inglês, muito mais do que realmente o conteúdo que tinha lá. No 5º dia, eu estava no 24º livro, faltando 3 páginas para terminar. Eu olhava para aquilo ali, 3 páginas para terminar. Me bateu um desespero de eu ler para aquilo ali, e eu juro que eu já viu aqueles aramaicos, aqueles doido? Eu juro pra você que eu tava vendo aquilo. Eu olhava pra aquilo ali e eu... Caraca. Sabe, o negócio embaçou na minha mente de um jeito. Você pergunta pra mim, The Books on the Tables, que é isso? Entendeu? Você não né? Eu tive uma fadiga mental relacionada a esse inglês aí, que foi uma coisa absurda. Aí eu não conseguia mais ler nada, não conseguia, eu fiquei estressado mesmo com aquilo ali. Aí eu disse, não vou fazer a prova, mas o voucher da prova eu já tinha pago, vale por 1 ano, mas eu não vou mais fazer a prova, não tenho condição, não consigo ler nada, não consigo mesmo. Eu vou tirar um tempo aí, eu passar aí 1 mês aí, não vou ver nada em inglês, eu vou ler. E aquilo não foi passando, deu um trauma mesmo, um trauma. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu pilei, não tinha mais conversa. Faltando 5 dias para vencer o voucher, passou 1 ano depois, aí uma pessoa lá em São Paulo ligou para mim e disse: Marcos, está sabendo que teu voucher vence agora no dia tal, né? Aí eu, tinha esquecido total. Você vai fazer a prova? Marca esse negócio para amanhã. Porque, qual é a diferença? Eu joguei dinheiro fora mesmo, qual é a diferença? Aí no dia seguinte eu fui, sentei no computador, respirei muito fundo assim, fui fazer a prova, tentando ler, muito ruim. Aí passei com 94,tantos% lá. Caraca. Eles disseram que era uma nota altíssima. Aí o pessoal da Ciconso me procurou para eu virar conteudista da CHFI. Mandou um contrato absurdamente grande que eu nunca vi. Você só assinou lá? Era inglês, entendeu? Imaginei. Mas é sério mesmo. E depois um diretor da Ciconso entrou em contato comigo via LinkedIn, querendo falar comigo, aí ele mandava texto pra mim, aí ele disse: eu quero um call com você via Skype. Aí eu enrolei ele, aí se ele estiver vendo esse vídeo agora com a WhatsApp, ele vai saber que eu enrolei ele por causa disso, por causa desse trauma que eu tenho em inglês, que pode perder certo. Eu tô aí com personal English aí, com a história. Antes dessa pandemia, eu estava já com um professor particular, muito mais para ir desmamando, entendeu? Para ir se trauma. Então, acho que mais ou menos isso eu respondi. Então, eu tive uma overdose de formação? Foi, mas isso é porque eu acabo vai inventar de fazer um negócio desse naipe depois de velho. Se tivesse feito uma brincadeira dessa mais novo, eu não tinha sofrido esse trauma todo, não tinha mais desgaste natural, né? Com a idade do cérebro é um desgaste natural. Mas eu ainda estou com foco em 2 coisas, 3 coisas na verdade. Né? Antes de morrer eu quero aprender a tocar violão, surfar. Legal. E tirar essa certificação tudo em inglês e pronto, fica assim, agora não tenho mais problema. Legal, cara, legal. Aí eu para vocês aí, aproveite seus meninos, seus garotos, seus filhos que estão novos, que é uma esponja,
bote eles para aprender inglês, porque realmente depois do tempo a gente tem mais dificuldade. Sim. Uma coisa que é completamente diferente do meu tradicional. O meu tradicional, né, minha cabeça é continuar a aprender um tipo de coisa o tempo todo. Esse é o outro tipo de coisa e isso fica um pouco. Que tal conhecer os treinamentos da Academia de Forense Digital? Se você tem interesse em investir na área de computação forense, então conheça os treinamentos que vão desde a formação iniciante até a avançada. Acesse academiadeforensedigital.com.br e conheça os cursos de formação relacionados ao mundo da forense digital. Bons estudos!